Já abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, é viva, é eficaz, ela é apta, ó Deus, para penetrar no mais profundo do nosso ser, desvendar pensamento e sentimentos. É nela, ó Deus, que vamos meditar agora, e carecemos então da iluminação do teu Santo Espírito, para de fato compreendermos o que o Senhor quer dizer para nós, o que quer nos ensinar, e também nos dê, ó Deus, a coragem, a força para podermos cumpri-la e assim alegrarmos ao Senhor, exaltarmos o teu nome, glorificarmos ao Senhor com saúde e alegria nas nossas vidas. Nós oramos no nome santo, bendito e precioso do Senhor Jesus. Amém. Sempre é necessário, quando chegamos num momento como esse do ano, fazermos algumas reflexões, pensarmos como foi o tempo da nossa vida no ano que passou e em anos anteriores, como também o que queremos, o que desejamos, como estamos planejando os dias que se seguem, não só o ano de 2020, mas enfim, as nossas vidas. Essa carta aos Filipenses é uma carta extremamente prática. Paulo exorta então aqui os seus filhos na fé a que busquem a semelhança com Cristo. E isso então vai evidenciar, na medida que essa semelhança vai tomando conta deles, vai evidenciar o amadurecimento deles. Na verdade, deve ser assim com todos nós. Nós jamais poderemos estar ou permanecer da mesma forma que quando fomos convertidos. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Uma prática de vida cristã, ela é fundamentada e precedida por pensamentos virtuosos, bons pensamentos, pois pensamentos errados levam a comportamentos errados. Por isso nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Paulo escreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. E as nossas maiores dificuldades, elas de fato estão na mente. É uma batalha, é uma guerra que nós temos na nossa mente. E certamente o cristão, quem conhece a Deus, que foi alcançado por Deus, ele sabe disso, ele percebe isso, ele entende, ele observa de que quando ele peca, algo acontece, uma luz, um alarme soa. E primeiramente, óbvio, isso acontece na mente. Então as nossas maiores dificuldades, lutas e batalhas são travadas no campo da nossa mente. E assim nós precisamos fechar a nossa mente, a porta da nossa mente, para tudo que é abominável, vil, para tudo que é desprezível, e abrir para o que é verdadeiro, justo, de boa fama. Nós precisamos alimentar a nossa mente com o que é elevado e esvaziá-la de tudo aquilo que é impróprio. Precisamos, portanto, estar atentos com o que pensamos, antes até mesmo do que falamos e do que como nos relacionamos. Porque o que falamos e o que fazemos parte
dos resultados que temos na nossa mente. Um texto muito conhecido nos diz exatamente isso. A boca fala do que está cheio o coração. O coração ali é a sede dos pensamentos. Então o que está na nossa mente é o que vai sair pela nossa boca. É o que vai demonstrar através dos nossos atos. Por isso devemos encher a nossa mente com aquilo que é elevado e esvaziá-lo daquilo que não presta. Então eu creio, queridos, que é uma grande resolução esta para a nossa vida toda. Cuidarmos e alimentarmos a nossa mente com as coisas de Deus. Se nós enchemos a nossa mente com as coisas boas, de lá nós vamos tirar tesouros preciosos. Mas se nós não depositarmos isso lá, se apenas coisas más, então nós não vamos poder tirar nada de proveitoso. E aqui nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, já então no final da sua carta aos Filipenses, ele lista pelo menos 7 virtudes que devem ocupar os nossos pensamentos. Mas ele começa exatamente assim, esta conclusão. Finalmente, depois de tudo que eu disse para vocês, depois de tudo que eu ensinei, depois de todas essas palavras, ele diz, finalmente, irmãos, coloque-se então no mesmo nível, ele não é superior a ninguém, mas ele é um irmão, ele é um igual aos seus filhos na fé. E é muito interessante nós lembrarmos também que Paulo, nesse instante, quando escreve esta carta, está preso em Roma. Ele está impedido de ir e vir. Mas ele se põe em favor dos seus irmãos, ele pensa neles, ele recebe notícias deles, e ele se põe então a escrever, a instruí-los, a edificá-los, porque ele os ama como a irmãos. Depois de tudo que ele fez, então, ele diz exatamente assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Tudo, não uma parte, não um pouco, não 99%, tudo o que é verdadeiro. Isso deve ocupar o seu pensamento, porque é isso que ele vai dizer no final deste texto. Tudo o que é verdadeiro. A palavra aqui significa verdade, obviamente, em oposição àquilo que é irreal, que não tem substância. Em oposição à falsidade. Tudo o que é verdadeiro. Queridos, uma boa parte de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas e que leva essas pessoas a pecar, são coisas que passam pela nossa mente, pela mente das pessoas. Imaginações. Tem coisas que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer. São coisas, muitas delas fora de controle, estão na mente das pessoas e levam essas pessoas a pecar. Alguns comentaristas dizem que a ordem que Paulo dá aqui, porque é uma ordem, dizem que Paulo está dando uma advertência à mente que fantasia as coisas. Chega ao ponto até de difamar outros, difamações infundadas. Alguns comentaristas vão nesta linha. Por que vão nessa linha? Se nós olharmos os versículos anteriores, quando olhamos ali no versículo 1 do capítulo 4, portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa assim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. E no versículo 2 ele vai contar a história de Evódia e Sintique, que eram irmãs, trabalhavam na obra de Cristo naquela igreja, mas estavam em desavença. Aconteceu alguma coisa entre elas lá. Não estavam com o mesmo pensamento mais. Não é? E quando alguém tem alguma coisa contra alguém, pode saber, a mente vai longe. Os pensamentos contra aquela pessoa vão longe. Não é? Então, para pecar, quando estamos em desavença, em desacordo com alguém, é a coisa mais fácil, mais rápida para acontecer. Ou que pode acontecer. Mas tudo que é verdadeiro aqui também possui as qualidades morais de retidão e confiança, de realidade em contraposição à mera aparência. Tudo que é verdadeiro, viva não sendo um hipócrita. Não vivamos uma mentira
vivamos a verdade. Não tenhamos medo nem receio. Não vivamos de aparência. Não sejamos uma coisa diante dos outros e particularmente nós não concordamos com aquilo. Mas para não arrumarmos confusão, para que tudo fique muito bem, então a aparência é o melhor caminho? De maneira nenhuma. Não vivamos de aparência. Portanto, tudo que é verdadeiro também vai além de falarmos apenas a verdade. Mas vai na linha de vivermos a verdade. De praticar o que se aprendeu como verdadeiro. Da clara compreensão do que é ser verdadeiramente, portanto, um salvo. Um filho de Deus. Um cristão. Como Cristo. Pois somente o que é verdadeiro é que deve ocupar o nosso pensamento. E isso nós encontramos em Deus, em Cristo e no Espírito Santo de Deus. Em Deus, 2 Timóteo 2, 25, até o verso 3, 8. Olha o que nos diz lá, 2 Timóteo 2, do verso 25 em diante. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua verdade. Olha o capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. É Deus mesmo quem dá o entendimento quanto ao arrependimento que leva à salvação. Ou seja, é quem dá a compreensão sobre o comportamento pecaminoso e relacionamentos enganosos que podemos ter. Portanto, queridos, todo relacionamento que nós temos, que despreza Deus, que despreza a sua palavra, que despreza a sua igreja, que despreza o seu povo, é um relacionamento enganoso, é falso e carece de arrependimento, carece de retorno à verdade, a verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra, a verdade que vai além, portanto, de falarmos apenas a verdade, mas a verdade que é o próprio Cristo. É só em Deus que nós temos isso. Mas em Cristo, em Efésios capítulo 4, os versos 20 e 21, você voltando um pouco aí na sua Bíblia, o livro anterior aos Filipenses, capítulo 4, versos 20 e 21, nos dizem assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que é que se requer de um salvo? Os salvos são conduzidos por Cristo à plena verdade. Verdade sobre Deus, verdade sobre o homem, o ser humano, verdade sobre a criação, sobre o propósito das nossas vidas, verdade sobre os nossos relacionamentos, bons relacionamentos, relacionamentos que de fato edificam, verdade sobre o céu, o inferno, o julgamento final e etc. 1 João 5,20 vai dizer para nós que o que verdadeiramente importa é a eternidade.
E nós estamos aqui caminhando para a eternidade. O que primeiramente importa aqui não são os nossos empregos, as nossas famílias. O que primeiramente importa aqui não são os nossos relacionamentos. O que primeiramente importa é a eternidade. É o nosso preparo aqui, diante de tudo isso, relacionamentos, trabalho, família, preparando-nos para a eternidade. Isso que é o verdadeiro. É o que devemos buscar. É o que devemos nos empenhar. E Cristo conduz os salvos para a eternidade. É para lá que estamos caminhando. E basta lembrarmos que no céu só tem santo. Só haverá santo. No céu só haverá gente sem pecado. Deus vai aperfeiçoando aqui. Deus vai santificando-nos aqui. Por último, o Espírito Santo de Deus, em João 16, 13, vai mostrar para nós qual é a função do Espírito Santo. Principal função básica do Espírito Santo, João 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, queridos, quando Paulo fala aqui aos filipenses que tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente, vai muito além do falar a verdade e de não sermos falsos. Vai na linha, na direção de estarmos alinhados a Cristo, que é a verdade, a única verdade. A andar como ele andou, pensar como ele pensou, fazer o que ele fez. Procurarmos sempre compreender quem é Jesus. Entender de fato o que é esse homem. Quais as suas motivações. Quais as suas ações. Quais os seus pensamentos. Quais as suas reações. A verdade é Cristo. João 14,6 vai dizer exatamente isso. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em segundo lugar, lá voltando a Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Outras versões vão traduzir como tudo que é honesto. Outras versões ainda traduzem tudo que é honroso. Tudo que é respeitável, tudo que é honesto, tudo que é honroso. E esta palavra aqui, ela era usada especificamente para os deuses e os templos lá da Grécia, de Roma, daquela época, daquela região. Mas quando era aplicado às pessoas, ela descreve alguém que vive no mundo como se tudo fosse o templo de Deus. Não é interessante pensarmos assim? Onde quer que nós estivermos, tudo que nós estivermos fazendo, temos que ter no nosso pensamento que é como se estivéssemos no templo de Deus. Por que será que nós andamos, nos relacionamos, nos comportamos dentro do templo, vamos dizer assim, hoje, diferentemente do que fazemos fora? Ah, porque aqui é o lugar santo. Que é um lugar sagrado. Tem gente que acha isso, que fala isso. Não, aqui é um local que deve ser vivido da mesma maneira como vivemos lá fora. Não é? O que é que nós não podemos fazer aqui, que nós podemos fazer lá, fora? Não é? Então vai descrever para nós tudo que é respeitável, vai descrever dignidade e santidade de uma pessoa em todas as situações da vida. Nesse mundo, certamente há coisas corriqueiras, mas também coisas baratas, superficiais, mas que muitas pessoas se interessam, não é? Não há muitas coisas desnecessárias, superficiais, que não trazem edificação alguma.
Pelo contrário, desedificam. Vou falar uma palavrinha aqui que pode dar náuseas, e causar náusea em alguém. As novelas brasileiras. Não é? Coisas corriqueiras, superficiais, baratas, mas que muitos se interessam. As séries de televisão, né? Também aí, muitas pessoas se interessam demais da conta. Infelizmente, muitos cristãos até. Mas o cristão deve pôr a sua mente nas coisas que são profundas e sérias. Isso não quer dizer que nós não podemos conversar trivialidades de vez em quando. A famosa jogar a conversa fora. Não quer dizer que não podemos fazer isso. Mas nós devemos preferir as conversas com conteúdo e não as futilidades. Não é? Assim Paulo exorta os filipenses para que eles sejam dignos e sinceros, tanto em suas palavras quanto no seu comportamento. Que tenham sempre uma postura respeitável nos relacionamentos, nas atitudes e na moral. Pois isso é essencialmente importante para o testemunho cristão. Portanto, devemos cuidar com brincadeirinhas bobas, tolas que por vezes fazemos. Não é? Às vezes, para sermos aceitos em determinados ambientes, lugares, fazemos umas brincadeirinhas bobas, tolas. Não há necessidade. Não é? 2 Coríntios 8:21 diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honradamente, ou respeitavelmente, ou honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então eles deveriam ter essa preocupação de ocupar a mente com coisas relevantes. E certamente os seus atos, as suas conversas, os seus relacionamentos demonstrariam esse cuidado. Especialmente um cuidado com o nome de Deus. Não é apenas o nome da minha família. Não é assim muitas vezes que o nosso pai falava para nós? Agora você vai se casar. Ou agora você vai ter um trabalho. Agora você vai sair de casa. Olha o nome que você está levando, não é assim? Olha o teu sobrenome. Algo que tem que ser respeitado. E agir então com respeito, com honra. Vou sujar o nome do meu pai? Mas aqui é ainda muito mais profundo. É o nome de Deus que está em jogo. Pois aonde quer que um salvo esteja, é Deus que está indo. É o nome de Deus que nós estamos carregando. Não é apenas o nosso nome. Não é apenas o nome do Pai, o nosso sobrenome. É o nome de Deus. Muitas vezes os profetas foram vistos assim, não é? Lá vem o homem de Deus. Ali está o homem de Deus. Não era Eliseu, Elias, não. É o homem de Deus. Quando nós chegamos na presença do povo de Deus, quando nós chegamos na nossa família, quando nós chegamos no nosso trabalho, quando nós chegamos diante de quem quer que seja nos nossos relacionamentos, é assim que as pessoas nos veem. Ali vem, está chegando um homem de Deus. Está chegando uma mulher de Deus. É assim. Era isso que Paulo está dizendo para esses filipenses. Vocês têm que ocupar o pensamento de vocês com essas coisas. Aonde quer que vocês vão, sejam respeitados. Sejam respeitáveis. Sejam honestos, honrados. Porque esse povo vai conhecer a Deus através da sua vida. Dos seus atos. Do seu comportamento. Da maneira como você, de fato, se porta diante deles. Eles teriam então que ter cuidado com o nome de Deus, porque a glória é de Deus, é a glória dele que está em jogo, e não é somente o nosso próprio nome. Em terceiro lugar, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, essa palavra vai enfatizar que se deve ter uma correta relação com Deus e com os homens. Parece-nos que as palavras, elas falam quase que a mesma coisa, né? Tem sempre um sentido muito próximo uma das outras. Mas aqui ela vai dizer algo um pouquinho
diferente, porque a justiça de Cristo, portanto, foi imputada a nós. E agora o que nós fazemos? A retidão de Cristo, não é? A justiça de Cristo foi imputada em nós. E agora nós devemos então pensar como Cristo, andar como Cristo. William Barclay, ele fala sobre essa palavra assim, ele diz que essa palavra do dever assumido é a palavra do dever assumido e do dever cumprido. Ou seja, assumimos agora que somos cristãos, calculamos quando tomamos, vamos dizer assim, esta atitude, não é? Quando tomamos essa decisão de andar com Cristo, calculamos o custo, calculamos as dificuldades, medimos agora como é que deve ser a vida. Foi falado para nós, quando fomos discipulados, foi dito para nós que vida devemos ter agora. E aí depois fizemos uma análise, bom, não quero essa vida. Essa vida de retidão, de justiça, de ser como Cristo, não dá para mim. Ou não. Ou de fato não, é essa vida que eu quero. Então, é um dever assumido, palavra dada, palavra cumprida. Aqueles que colocam a mente e o pensamento no prazer, na comodidade, nas coisas e nos métodos fáceis. Mas o cristão pensa no dever. Dever para com os homens, com as pessoas, no dever para com o nosso Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, diz-nos assim, os versos 5 a 9: Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. O justo aqui é aquele que foi feito justo. Nós não nos fazemos justo por nossa própria conta, mas é o que foi feito justo pelo próprio Deus, é que agora vai expressar isso, vivenciar essas coisas. Então Ezequiel ilustrou muito bem o que é que Paulo está querendo dizer aqui nessa justiça que deve ocupar os nossos pensamentos. Em quarto lugar, tudo que é puro. Essa palavra aqui descreve o que é moralmente puro, livre de qualquer mancha. E ritualmente descreve algo purificado de tal maneira que se torna apto para ser entregue a Deus e usado no serviço a Ele. Portanto, não é qualquer coisa e nem de qualquer maneira que nós servimos a Deus. Que nós nos entregamos a Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O mundo está cheio de coisas vis, ruins, sujas e obscenas. Muitos cristãos vivem em tal estado mental que maculam, que mancham tudo aquilo em que pensam. E o pior de tudo é quando misturam o profano com o sagrado e não se dão conta disso. Por vezes nós, cristãos, fazemos isso. Misturamos as coisas do mundo com a nossa vida. E pegamos as coisas de Deus e colocamos na nossa vida. Somos um vaso que recebe as duas coisas. E convivemos isso com a maior tranquilidade. Achamos que está tudo bem. O mundo dentro de nós. O mundanismo, pensamentos, atos, desejos,
Somos pecadores. Mas devemos correr disso, não é? O sagrado e o profano juntos. Da mesma boca, proferem glórias a Deus e louvor ao mundo. Paulo fala, tudo o que é puro deve estar no seu pensamento. Não uma parte pura e outra parte imunda. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o 7:1, nos diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, afeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Poderíamos fechar a Bíblia e ir embora para casa, depois dessa palavra de Paulo. Mais claro do que um dia, não é isso? Quanta dificuldade nós temos para cumprir isso, para seguir isso, para amar isso, não é verdade? Queridos, os filipenses, assim como nós, eles tinham a mente de Cristo, assim como nós temos. Por isso eles foram exortados, e nós somos exortados a nos livrarmos das impurezas. Queremos saber se somos impuros ou não? Que nível temos de impureza na mente e nos atos? Leiamos a Bíblia. Talvez seja por isso que não queremos lê-la. Porque na medida que vamos lendo a Bíblia, nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Nós vamos observando, compreendendo, entendendo, conhecendo a santidade de Deus. E vamos vendo a nossa podridão, a nossa miséria, a nossa imundície. Então, quanto mais lemos as Escrituras, mais conhecemos a Deus, mais somos estimulados, impulsionados, fortalecidos para nos livrarmos das impurezas. Para sermos de fato santos. Para sermos acolhidos, recebidos, abençoados pelo próprio Deus que é santo. Agora queremos ser abençoados, mas não queremos nos desfazer das nossas impurezas. Não é mesmo? Ah, Deus não me abençoa. Não é por isso que Ele nos abençoa. Eu tenho que fazer coisas para Ele me abençoar. Não é. Óbvio que não é. Mas como é que eu posso dizer que sou um santo, um salvo, que sou de Deus, se eu continuo imundo, impuro, amando as coisas do mundo? Desejo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Me esforço, luto, batalho para conquistar as coisas do mundo e o mundo e as pessoas do mundo. E para conquistar Deus, por quem eu já fui conquistado, não dá esforço algum. Não leio a Bíblia, não oro, por vezes a igreja não é importante. Não. As coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Se temos a mente de Cristo, nós vamos buscar isso. Nós desejamos isso. Nós sentimos falta disso. Nós queremos estar com o povo de Deus, com a palavra de Deus, com o Deus. Porque na verdade Ele está conosco, Ele está em nós. Ele habita em nós. Em quinto lugar, tudo que é amável. A palavra no grego aqui pode ser traduzida como agradável, ou aquilo que provoca amor. Não é lindo? Não é maravilhoso? Quando nós estamos chegando em algum lugar e alguém nos recebe amavelmente, e porque somos amáveis,
As pessoas veem em nós que somos agradáveis. Agora, triste é quando chegamos e alguém já vira o olho. Não é mesmo? Alguém sai. Alguém não quer ficar na nossa presença. Alguém não quer ouvir a nossa conversa. Alguém não quer estar conosco. Que coisa terrível. Não é? Tudo que é amável, agradável, deve fazer parte, deve estar impregnado em nós. Queridos, algumas pessoas vivem planejando mentalmente a vingança, o castigo. Alguém fica pensando, promove a amargura no outro, promove o medo no outro. Não é? Outras pessoas estão sempre prontas a criticar, a censurar. E isso vai gerando ressentimento nas outras pessoas. Os filipenses são aconselhados a colocar a sua mente em coisas amáveis. Bondade, simpatia, paciência, amor, de tal maneira que se faz agradável. E quando vê um cristão assim, ele é estimulado a amar. Vem alguém amável na minha direção, eu sou estimulado a amá-lo ainda mais. Uma ilustração clássica a respeito disso, 1 Coríntios 13, versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais uma palavra que não precisamos dizer mais nada a respeito. Aquele que é amável não procura os seus interesses. Não é? Procura o interesse do outro. Em sexto lugar, tudo o que é de boa fama. A palavra aqui significa falar favoravelmente. É uma ação então daquele, não é? Não é o que enxergam nele, mas é o que ele faz, é o que ele fala. É aquela pessoa que está acima da vaidade pessoal, está um tanto quanto ligada com o termo anterior, não é? Acima da vaidade pessoal. É alguém que estima as pessoas, é alguém mansa, evita ser rude e se empenha em honrar o outro. De boa fama aqui é alguém que jamais se coloca como superior a alguém. Não foi o que acabamos de ler em Filipenses capítulo 2, no nosso culto? Não se coloca superior a ninguém. Não coloca-se diante dos outros como alguém que sabe mais. Ou tem algo melhor, que é melhor do que o outro. Fica quietinho, pianinho. Se humilha, que nem Cristo. Não é metido. Não é? Não é aquele que sempre tem a necessidade de dizer que é bom, que é melhor, que sabe. Nem perguntaram. Não é? Vamos lá. Falando. Não. Quietinho. Vaidade fora. A exortação, então, de Paulo aqui é que na mente, nos lábios do cristão, devem existir somente palavras que são adequadas para serem ouvidas por Deus. Não é nem em primeiro lugar pelos homens. Aquilo que eu vou dizer, Deus ouviria? Deus se sentiria bem ouvindo? Alegre? Alegraria o coração de Deus aquilo que eu vou dizer? A maneira como eu vou me posicionar aqui, no meio do povo de Deus, na rua, em qualquer lugar, Deus gostaria, Deus aprovaria. Isso tem que estar na nossa mente. Constantemente. E temos que estar nos policiando, sim. O Espírito Santo de Deus está aí para nos auxiliar nisso, a sua palavra. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Essa conforme a necessidade é aquela história. Alguém perguntou? Alguém pediu? Então fica quietinho. E assim transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe aqui, queridos, não é somente uma palavra chula. Não é um palavrão. Mas é toda palavra pobre, ruim, imprópria para o uso. Uma palavra sem valor. Pelo contrário, a palavra do cristão deve ser sempre edificante e graciosa. Aquilo que eu vou falar vai causar graça na vida do outro. Vai edificar o outro, vai elevar o outro, vai alegrar o outro. Se eu tenho sempre esse tipo de palavra na minha boca, esse tipo de ato, eu serei ou não serei amado pelo outro? Poxa, mas ele só tem palavras boas, palavras agradáveis, amáveis. Mesmo quando exorta, seguindo a verdade em amor. Mesmo quando me exorta, faz isso com amor, faz isso com graça. Como eu amo esse crente, como eu amo esse cristão. Mas já está indo embora? Nossa, fique mais. Não nos deixe, não me deixe. Não é isso? É assim que devemos querer estar. É assim que devemos querer ser recebidos. É assim que devemos agir. Em sétimo lugar, a sétima prática que o apóstolo exorta aqueles crentes de Filipos. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso. E não outra coisa. Ao invés, então, de continuar e dizer outras virtudes, Paulo resume agora, se alguma virtude há, que significam aqui as virtudes morais. Aquilo que nós podemos ver e fazer nos nossos relacionamentos, nos homens, com as mulheres, enfim, nas nossas vidas. A questão das virtudes morais. Há algum louvor aí? Há alguma coisa boa nisso? As pessoas de fato vão reconhecer isso, mesmo o mundo, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, vão verificar, vão conferir, vão se certificar, vão compreender que isso é uma boa virtude. É uma virtude. Como também, por outro lado, Paulo coloca no sentido espiritual, aquilo que merece louvor, não é? E significa alguma inspiração ou aprovação de Deus. O ser puro, o ser amado, o ser respeitado. Algum louvor aí? Algum louvor a Deus aí? Deus é visto. Deus é reconhecido nas nossas vidas quando praticamos essas coisas. Portanto, ambos os termos descrevem as qualidades que devem marcar os pensamentos, as atitudes e as ações dos crentes. É moralmente, eticamente aprovado? É espiritualmente aprovado também? Há o louvor dos homens? Há o louvor de Deus? Se nós olharmos lá para Atos capítulo 2, no versículo 47 ou 48, agora não me recordo, mas diz assim, que a maneira como os crentes viveram no começo, não é? Vocês se lembram lá? Eles viviam na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. No final desse texto vai dizer que o povo que não era crente viu essa atitude, esse comportamento desse povo e era-lhes simpático. Tinha o louvor dos homens. Eles tinham o louvor dos homens. O reconhecimento de que aquelas práticas que eles estavam desenvolvendo na vida cotidiana deles, o povo de Deus, na doutrina de Deus, no partir do pão, na comunhão que tinham, nas orações, eles viam a atitude e o relacionamento dos crentes como algo bom. Eles eram simpáticos ao povo de Deus. Por fim, o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então aqui temos ordem, façam isso. Pensem assim. Ocupem a mente de vocês com isso. O que vocês aprenderam,
o que vocês ouviram, o que vocês viram de mim, pratiquem. É possível, pois eu fiz, eu pratiquei. A graça de Deus foi comigo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Paulo dizendo, foi possível comigo, é possível com você. Eu não sou diferente de vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Pratiquem isso. E qual é a promessa que tem? O Deus da paz vai ser com vocês. Nós vemos aqui nesse texto, queridos, que é impossível nós separarmos os nossos atos interiores de nossas atitudes exteriores. Não há como separar o que somos internamente com aquilo que somos externamente. Há uma íntima conexão com, seja isso que ocupe o vosso pensamento, no verso 8, com o praticai, no verso 9. Paulo ensinou isso. Paulo ensinou aquilo que ele mesmo viveu. Ele fala das coisas que os filipenses tinham aprendido com ele. E estas eram coisas que ele mesmo tinha instruído. A sua interpretação pessoal do que é o Evangelho. A verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai falar das coisas que eles receberam. Eles não apenas ouviram, mas eles receberam. É a doutrina que ele lhes ensinou, que foi transmitida a eles, pelo apóstolo Paulo. Queridos, uma coisa é nós aprendermos a verdade, a outra bem diferente é nós recebermos essa verdade e assimilarmos essa verdade. Não basta, queridos, nós assentirmos com a cabeça, não é? Ouvimos uma verdade, ouvimos uma boa ação de alguém. Que beleza! E nós? Até nos emocionamos quando vemos atitudes boas por aí. Olha que lindo! Está certo. E nós? Não é? É preciso ter essa verdade no coração. No ministério de Paulo, ele não apenas ensinou a palavra, mas ele também viveu essa palavra na prática, para que os seus ouvintes pudessem ver essa palavra viva na sua própria vida. Portanto, há uma profunda e íntima relação entre a palavra que nós ouvimos, entre a palavra de Deus e a pessoa, e quando nós a pronunciamos. Tem que ter uma relação. Não é mesmo, queridos? Por isso não devemos seguir as pegadas daqueles que vivem desregradamente. Não devemos seguir o exemplo deles, daqueles que vivem buscando os seus próprios interesses, daqueles que vivem pulando do sagrado para o profano, do profano para o sagrado. Não devemos seguir os seus passos. Devemos nos separar deles. Não é duro? Fazer isso com amigos não é difícil? Temos que nos separar dos nossos amigos. E se tivermos que nos separar dos nossos parentes, que são mundanos, que não querem saber de Deus, que ora blasfemam contra Deus, ora dizem graças a Deus. Que coisa terrível, mas a palavra de Deus ensina-nos o que fazer. Nós não devemos seguir as pegadas. Paulo entende que o exemplo pessoal é parte essencial do ensino que faz toda a diferença. O mestre deve praticar a doutrina que professa e demonstrar em ação a verdade que proclama em palavras. Seguindo a verdade, tudo que é verdadeiro. Vamos encerrar com algumas breves aplicações, além dessas que já fizemos no decorrer da exposição. Em primeiro lugar, diz que deve haver em nós mesmos o mesmo pensamento e sentimento de indignação que tomou conta do apóstolo Paulo, conforme ele escreveu lá em Romanos, no capítulo 7, dos versos 15 ao 25. Nós não vamos ler todo esse texto agora lá, mas quem conhece esse texto, Romanos 7, de 15 a 25, você pode ler lá depois. Paulo vai dizer assim, só no versículo 15 ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir,
pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência de que era um pecador. Ele tinha consciência de que ele não fazia o que preferia. Ele preferia seguir a Deus, seguir a sua palavra. Mas ele não conseguia. E ele sofria com isso. Sabe o que é alguém saber o que deve ser, mas não consegue? Essa luta interna que Paulo tinha consigo. Essa é a mesma luta que nós devemos ter. Nós devemos reconhecer que não temos sido o que devemos ser. Nós temos que reconhecer que o pecado, por vezes, tem tomado conta de nós. Que não temos sido verdadeiros, amáveis, puros, justos, de boa fama. Que a vaidade tem tomado conta de nós. Temos que reconhecer que por vezes demonstramos para os outros que somos mais, melhores do que eles. Paulo tinha essa luta. E aí, no final, no versículo 24, lá de Romanos 7, ele vai dizer assim: desventurado homem que sou. Ele diz o quê? Sabe o que quer dizer desventurado? Amaldiçoado. É isso que quer dizer. E ele continua dizendo: quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí ele mesmo responde: graças a Deus. Ele diz: graças a Deus, no versículo 25, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele reconhecia quem ele era. Enquanto nós não reconhecermos que somos pecadores, que somos fracos, que somos metidos, que nos achamos alguma coisa, nós estamos em sérios problemas. Conosco mesmos, problemas com Deus e problemas com os outros. A maioria dos nossos problemas estão exatamente nesse ponto. Não sabemos, não reconhecemos quem nós somos. Doenças das mais diversas. Não reconhecemos quem nós somos. O que nós somos. Dizem que a doença do século é a depressão, não é? A doença da eternidade é o pecado, que causa depressão, causa um monte de outras coisas. Mas é o pecado que a gente não reconhece. A gente reconhece o pecado dos outros. Então, essa é a primeira coisa. Paulo se viu indignado. Devemos reconhecer, portanto, em nós mesmos essa dura realidade. É verdade isso. Sem esse entendimento, é impossível seguir a verdade do Evangelho. Vai ser uma enganação. Vamos estar nos enganando, enganando os outros. Precisamos reconhecer. Que Deus nos dê graça para isso. Em segundo lugar, o desejo manifesto de não obedecer às paixões pessoais, os desejos pessoais, e nem de satisfazer esses desejos, nem os nossos e nem os dos outros, mas procurar agradar a Deus e não aos homens. Essa é outra doença, outro pecado. Queremos viver para agradar os outros muitas vezes, viver de aparência. Sabemos que é errado, sabemos que não devemos, mas queremos fazer. O que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? Nós precisamos querer saber o que Deus quer dizer. O que Deus vai dizer. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. É duro ouvir essas coisas, não é? Logo no primeiro domingo do ano. Mas podia ser no último. Pode ser no próximo também. Qualquer dia. Gálatas 1:10. Paulo, quando escreve aqueles crentes, ele diz: importa-me agradar a Deus e não aos homens. Ponto final. Por último, o resultado desse esforço todo é a bênção da paz de Deus que todos procuram. Não foi isso que ele diz aqui? É isso que ele diz no final do versículo. No final do versículo 9. Encerrando a sua carta. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso
praticai. E o Deus da paz será convosco. O Deus da paz. É isso que queremos? É isso que buscamos? Deus é o Deus da paz. É Ele que nos concede a paz verdadeira por meio de Jesus Cristo. Além de nós termos a paz de Deus para nos guardar, agora nós temos o Deus da paz para nos guiar. E até mesmo, queridos, no meio dos problemas, o Deus da paz nos guarda das ansiedades, das dúvidas, do medo e da angústia. Os versos 2 ao 7 desse capítulo 4 vai mostrar exatamente isso para nós. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E agora ele continua dizendo, encerrando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, já é agradecendo pelo atendimento do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É palavra de Deus, não é palavra de Paulo, de homem algum. É palavra de Deus. Deus empenhou a sua palavra, registrou a sua palavra, nos deu a sua palavra. Interessante ainda mais, Ele nos dá fé para crermos na sua palavra. Ele nos dá tudo. Queridos, muitas pessoas hoje procuram ter paz. Ter paz com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Mas não querem ter essa paz sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. Sem Deus não há paz. Nenhuma paz. Nem a paz com os indivíduos, nem a paz entendida por muitos como apenas ausência de conflitos. Sem Deus não há paz. Para experimentarmos a paz, nós precisamos primeiro conhecer o Deus da paz, que está registrado nas páginas do Novo Testamento, que se revelou em Cristo Jesus. É onde nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa fé. É diante de quem nós devemos nos dobrar. Pois Ele morreu numa cruz, derramou sangue para nos dar paz, para cuidar de nós. Ele pôs o seu Espírito Santo em nós, para nos dar paz com Ele. Para nos dar paz com os homens. Não foi isso que os anjos cantaram quando viram Jesus? Quando os pastores foram lá visitar Jesus no seu nascimento? Paz aos homens, não é? Paz na terra, paz aos homens. É a paz de Deus. É a paz que liberta. É a paz que nos enche de graça, de satisfação, de segurança. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos levantar, vamos cantar exatamente